Em Cena. Alguns temas são pouco trabalhados dentro da academia. A música sertaneja é um deles. O número de publicações com foco nesse gênero musical é praticamente inexistente, apesar da grande visibilidade que a mídia dá ao estilo. Ainda assim, os pesquisadores resistem a investigar o assunto. Fato que motivou o historiador carioca Gustavo Alonso a mergulhar no fenômeno da música sertaneja no Brasil. Ele esteve aqui na UFES no início deste mês, lançando o livro Cowboys do Asfalto, Música Sertaneja e Modernização Brasileira. Começa agora o Cena Literária. Cena Literária. E o Cena Literária de hoje recebe Gustavo Alonso. Ele é historiador e veio do Rio de Janeiro para lançar aqui o livro dele, Cowboys do Asfalto, Música Sertaneja e Modernização Brasileira. Olá, tudo bem, Gustavo? Olá, querido, tudo bem? É um prazer estar aqui falando com você sobre minha produção musical aí. Você pesquisou, tanto no mestrado quanto no doutorado, a música brasileira. E aí você trouxe, no seu resgate, musicalidades e artistas que são polêmicos e controversos dentro dessa história da música. Pois é, minha abordagem nos meus livros, que são dois, um sobre o Wilson Simonal, chamado Simonal, Quem Não Tem Swing Morre com a Boca Cheia de Formiga, publicado em 2011. E o segundo que está sendo lançado agora, chamado Cowboys de Asfalto, Música Sertaneja e Modernização Brasileira, é uma abordagem da história social. Eu tento entender esses sujeitos como figuras da história do Brasil, E são sujeitos, cada um à sua maneira, que têm problemas na escrita da música brasileira, São sujeitos que na época eu escrevi os livros, e enfrentavam determinadas barreiras na bibliografia. Por exemplo, não há até hoje nenhuma tese sobre música sertaneja no Brasil. A minha foi a primeira, defendida em 2011, e até hoje não vi outra ainda, eu estou de olho aí, ainda não vi outra sendo publicado. E na época eu escrevi sobre o Simonal também, era o primeiro livro sobre o Wilson Simonal, a primeira dissertação de mestrado que havia, e o meu problema era exatamente tentar explicar esse fenômeno que a grande parte da sociedade prefere ignorar, jogar para debaixo do tapete, seja por qual motivo for, Então eu me interessava por esses temas polêmicos, mas que precisavam ser analisados a sério para a gente poder ter um balanço real do que eles simbolizavam e simbolizam, No caso da música sertaneja, por exemplo, e no caso do Wilson Simonal, Vamos falar então desse livro do Simonal, Quem Não Tem Swing Morre com a Boca Cheia de Formiga. O que é que você conseguiu trazer da biografia desse artista que é pouco divulgada, por exemplo? Por exemplo, o Simonal ficou marcado durante 30 anos com a peste de ser adesista da ditadura militar, Isso se deveu a um episódio, já no auge da carreira dele, em 1970, quando ele foi acusado de mandar bater no contador dele. Ele tinha uma empresa chamada Simonal Comunicações e ele mandou bater num contador dele, Ele foi julgado por isso e condenado por isso, Mas aí eu tive que resgatar toda a sua trajetória ali, Ele começa como cantor de bossa nova, Tenta uma investida no rock, mas se destaca como cantor de bossa nova ali em 62, 63, sobretudo, e se destaca muito, Ao longo da década de 60 ele vai ser respeitado, aliás, ele era um grande nome ali como um cantor da bossa nova, e no meio da década de 60 ele vai se afastar da bossa nova e se afastar daquele público que está se formando ali a partir de 65, que é o pessoal da MPB. O termo MPB surge em 1965. Não havia o termo antes. O termo significa começou a significar a união de uma série de artistas dentro de um projeto comum em nome da defesa do nacional contra a música que, a partir de 65, começou a fazer muito sucesso no Brasil, que era a música da Jovem Guarda, Esses artistas que surgiram ali em 65, Edu Lobo, Depois, mais tarde, o Chico Buarque em 66, Gilberto Gil está surgindo ali também, Caetano Veloso. Todos eles estão engajados inicialmente nesse projeto. Depois vão divergir entre eles, mas inicialmente estão engajados nesse projeto de defender o nacional contra a suposta importação musical ou contra a guitarra elétrica. Eu lembro a você que em 1967 teve uma passeata contra a guitarra elétrica. Simonal é um desses artistas que inicialmente está nesse grupo, mas que a partir de 66 vai começar a divergir dele. Assim como depois, mais tarde, a partir de 67, 68, os tropicalistas também vão fazer. Vão incorporar a guitarra, vão dialogar com o Roberto Carlos, dialogar com os Beatles. O Simonal também vai fazer isso, só que um ano antes. E vai criar um projeto estético dele a partir de 66, que ele vai chamar de Pilantragem. Ele e uma série de outros artistas, ele, Erlon Chaves, uma série de outros artistas, bandas, e vão tentar misturar a música dançante das discotecas, a guitarra, com a música brasileira. A partir desse momento, o Simonal vai começar a se destacar muito na música brasileira, vai ser o segundo cara em vendagens dos anos 60, o segundo artista mais popular dos anos 60, e vai começar a ser visto com um certo repúdio pelo pessoal da MPB,
É aí que nasce gradualmente essa peste de ser um traidor. Inicialmente não um traidor por apoiar a ditadura, né? Mas sobretudo um traidor por falar coisas diferentes do que aquele pessoal da MPB queria ouvir. O pessoal da MPB, eu lembro você, né? Fez passeata contra a guitarra elétrica, não topava esse tipo de investida. E o Simonal vai começar esse projeto. Então foi importante resgatar isso para mostrar como aquilo que aconteceu lá em 70, né? Já vinha acontecendo de certa forma dentro de um terreno estético, uma discussão estética muito importante para a MPB. Eu lembro que não foi só o Simonal que foi acusado de trair a MPB, ou trair supostamente a música brasileira. Os tropicalistas também enfrentaram essa barra, Roberto Carlos também enfrentou essa barra. Enfim, quem fazia isso, né, era acusado de trair uma suposta autenticidade da música brasileira, né? Então foi importante resgatar isso para mostrar como é que aquela coisa não surgiu ali em 1970, né? Mas ao mesmo tempo essa postura do Simonal, flertando com a cultura de massa, flertando muito intensamente com a indústria cultural, tornou um artista muito popular, né? Ele se torna o grande cara da música brasileira depois do Roberto Carlos, né? Em 1969 ele tem o auge dele com País Tropical, que é uma música do Jorge Ben, mas quem grava primeiro foi o Simonal, né? Ele vai para a Copa de 70 junto com a seleção brasileira, serve como embaixador cultural do Brasil, enfim. Então isso vem de antes, digamos assim, né? Tem uma discussão estética de pano de fundo que depois vai... E o Simonal tem diferente do Roberto Carlos, que sempre foi um pouco sabonete, né? O Simonal sempre foi mais enfático, né? Ele entrava na disputa estética, né? Ele entrava com argumentos, ele entrava debochando, ironizando. Tanto é que o nome do livro, Simonal, Quem Não Tem Swing Morre com a Boca Cheia de Formiga, é uma ironia, é o título de um disco dele, que é uma ironia a esses artistas da MPB que não queriam misturar o som do dança. Ele tá falando o seguinte, ó, você que tá parado no tempo, quer cantar o protesto, fazer música para universitário, não tá dialogando com as massas, cadê o swing? Temos que dialogar com as massas. Tem outro disco dele, só que é agressivo, né? Desse estilo Simonal, né? Quem não tem swing morre com a boca cheia de formiga. Curioso que na trajetória dele ele acabou sendo engolido, né? Mas ele estava entrando nesse debate para ganhar, embora tenha perdido. Tem outro disco dele que se chama Cada Um Tem um Disco que Merece, né? Ironizando também esse pessoal da MPB que estava criticando ele com muita força também, né? Ele tomava e atacava da mesma forma, né? Tem um show dele em 1969 que chamava De Cabral a Simonal, né? É sempre um pouco soberbo, irônico, debochado, assim, né? Mas não fugia da disputa, né? Não fugia dos debates estéticos. E nas entrevistas ele era muito enfático nisso. Necessidade de dialogar com outra sonoridade, dialogar com modernidade, né? Sair do sambista, da caixa de fósforo, folclorista, sabe? E tentar dialogar com isso. Isso teve um custo para ele, né? Não só isso, obviamente, mas isso também pesou muito para o futuro exílio interno, digamos assim, né? Um cara que ficou silenciado por diversos motivos. Isso contribuiu para criar essa imagem do Simonal como um cara vendido ao mercado e por aí vai, né? Que por causa desses problemas políticos, problemas civis e de julgamento depois, levaram ele a esse período de ostracismo, né? E aí o seu segundo livro, Cowboys do Asfalto, Música Sertaneja e Modernização Brasileira, é uma procura por expor e pesquisar um gênero que a academia rejeita um pouco também. Pois é, eu me espantei com esse fato, assim, porque tinha pesquisado o Simonal no mestrado, né, tinha publicado o livro e me espantei de ver que não havia um livro sobre música sertaneja. Eu mesmo conhecia pouco e comecei a pesquisar, mas achei que algum livro fosse me responder e não tinha livro sobre o assunto, assim, que de fato explicasse aquilo que eu queria ler, né, que eu queria ver explicado. Queria saber qual é a relação da música sertaneja com a história do Brasil. O que eles têm a dizer? Por que eles começaram? Por que o gênero se nacionalizou ali nos anos 80 para os anos 90? Chegou em todos os cantos do país. Por que Entre Tapas e Beijos tocou em todo o país, né? Havia uma explicação na época e que volta e meia é elencada para explicar a música sertaneja, que é o jabá, é a indústria cultural, é o rádio, é a indústria fonográfica. Só que eu fiquei querendo saber mais. Bom, isso não me explica. Como assim? Mas sim, se é a indústria cultural, se é a indústria fonográfica, por que ali, né? Por que em 89? Né? Por que Entre Tapas e Beijos é esse marco ali? Por que não outro? Por que não antes, né? Então eu quis entender qual a relação da música sertaneja com a história do Brasil, com esse período ali dos anos 80 e 90, mas quando eu comecei a pesquisar, eu vi que a questão era mais profunda, né? Jogava mais para trás o problema, porque parte dos debates ali nos anos 80 e 90 acusava a música sertaneja de ser uma música importada, de incorporar o country, de não ter mais nada a ver com o sertão brasileiro, de
enfim, de negar uma suposta autenticidade. Um debate, aliás, muito parecido com o debate do Simonal e muito parecido com o debate que a Jovem Guarda enfrentou. A Jovem Guarda enfrentou esse mesmo problema, era acusado de ser, o termo na época era imperialista, né, importada, né, o termo que as esquerdas revolucionárias usavam era esse, comercial e banal. Era a mesma discussão que havia nos anos 90. Eu falei, poxa, né, que coisa doida, o mesmo debate dos anos 60 nos anos 90. E não havia um livro que me explicasse isso, né, então eu falei, poxa, vou eu explicar isso. Só que eu vi que essa discussão é anterior. Então eu tive que mostrar no livro uma cronologia da música sertaneja, porque simplesmente não havia. O que havia eram sempre acusações de que a música sertaneja era pobre, que era isso, que era aquilo, e que pela negativa não explicavam o significado dela no Brasil. E o que é a música sertaneja? Entramos num problemaço, né? Porque a música sertaneja é sempre a ampliação dos seus próprios limites. Aí vale um pouco, talvez, pensar a cronologia que eu construí no livro, que é a seguinte. A primeira gravação de música rural, e eu vou usar esse termo daqui a pouco, acho que a gente vai entender por quê. A primeira gravação de música rural acontece em 1929 por um produtor, folclorista, jornalista que começa a agenciar duplas, que é o Cornélio Pires. Ele grava uma série de discos de forma independente, porque nenhuma gravadora queria gravar os seus discos. De 1929 até 1952, você tem essa primeira geração na música rural, e a partir de 52 acontece que tem dentro dela, né, Tonico Tinoco, Quatro Campos, João Pacífico, Raul Torres e Florencio, tem uma série de artistas importantes na época, né, Inhopai, enfim, né, Mário Zama, uma série de artistas que se destacaram durante esse período. A partir de 1952 acontece uma coisa na música sertaneja que vai explicar ela até os dias de hoje. Começa a entrada de gêneros estrangeiros na música rural brasileira. Até 1952 se fala música rural, música do interior, música caipira, música sertaneja, música do campo. Era mais ou menos a mesma coisa, assim, sabe? Não tinha tanta distinção. A partir de 52 acontece um fenômeno que é a entrada dos gêneros estrangeiros na música sertaneja, na música rural. E aí começa uma divisão dentro desses artistas. Aqueles que vão gostar da ideia e vão incorporar o bolero, que está entrando com muita força, a guarânia, o chamamé argentino, o rasqueado, enfim. E vão incorporar isso e vão crescentemente ser visto e adotado nomenclatura de sertanejo. 1952 é o ano de Índia, por exemplo, que é um clássico gravado por Cascatinha e Inhana. Era uma dupla de um homem e uma mulher, né, que gravaram essa música, que é um clássico, né? Índia, seus cabelos nos ombros caídos, negros como a noite que não tem luar. É um clássico da música sertaneja, mas que era uma composição de um paraguaio, que foi feita em versão para português. E do outro lado tinha Meu Primeiro Amor, outro clássico também, né? Meu primeiro amor foi como uma flor que desabrochou, enfim, um clássico também. Começa a entrar a guarânia, com muita força, que é esse gênero paraguaio na música brasileira. Entra bolero, né, o rasqueado, né, enfim, o chamamé argentino, entra com muita força. E uma parte da seara da música rural vai se opor a isso. E vai dizer, nós temos que voltar à viola, nós temos que voltar àqueles, né, ao canto em terça, nós não podemos nos render a isso. E esses dois grupos vão avançar durante a história da música rural brasileira, agora disputando ela. A partir de 69 começa um processo que é a entrada da guitarra elétrica na música sertaneja, através de uma dupla chamada Léo Canhoto e Robertinho, que a partir de 1969 coloca guitarra, baixo, bateria, teclado na música sertaneja, que vai causar ainda mais espanto nos puristas, nos caipiras, folcloristas, assim, que querem o resgate do passado, não essa modernidade, né, que os sertanejos tanto adoram. Aliás, o nome Léo Canhoto e Robertinho é por causa do Roberto Carlos, é uma influência, ele era um fã da Jovem Guarda, dos Beatles também, né? E a partir da década de 80 entra o brega, né, via Amado Batista, né, era uma grande influência de duplas goianas, sobretudo, né, o Amado Batista, que é goiano também, influenciou muito essas duplas. Para você ter uma ideia, o grande sonho do Zezé de Camargo nos anos 80 era ter uma música gravada pelo Amado Batista, né, nem ele achava que ele se tornaria o que ele se tornou, ele não conseguiu chegar no Amado Batista, então deu a música para Leonardo, que começou a gravar suas composições, e outros artistas também. Os produtores eram os mesmos do Amado Batista, o arranjador do disco do Amado Batista produziu os primeiros discos do Leonardo, havia esse intercâmbio. O empresário era muito atento a essa questão de imitar o Amado Batista, enfim, e entra também o country ali nos anos 80, né? Então, a música sertaneja, você me pergunta, para responder essa pergunta longamente aqui, é difícil definir a música sertaneja, porque a música sertaneja é justamente esse espírito aberto, né, de incorporar tudo. Hoje em dia incorpora-se o funk, né, uma música que está fazendo muito sucesso nos dias de hoje, é a mais bem sucedida hoje, agora, é uma música chamada Suíte 14, que uma dupla chamou o Guimê para cantar junto. Então, o Guimê que é lá do funk ostentação, né? Então é isso, a música sertaneja ela tá aberta a dialogar com muita coisa, né? Você faz um paralelo aí com essa modernização. Ela seria positiva para a música sertaneja que a gente tem hoje? Olha, eu sou historiador, assim, né?
Como historiador, eu não sou um crítico musical, né? Como historiador, eu não estou muito preocupado em julgar esses gêneros, né? Para o historiador, você tem que perceber esse fenômeno e explicar ele. Não importa muito para o historiador se a proclamação da República foi boa ou ruim, né? Se o golpe, se a Revolução de 30 foi boa ou ruim, se a assinatura da Lei Áurea foi boa ou ruim, embora eu acho que tenha sido boa, obviamente. Mas assim, aconteceu e a gente tem que lidar com isso, né? Então para o historiador essa é a discussão que mais interessa, a gente tem que lidar com isso. Uma pergunta que sempre me colocam quando eu falo do sertanejo mas você gosta da música sertaneja, né? Toda vez que a gente entra num determinado gênero, eu não tinha muita intimidade com o gênero, obviamente, eu nasci no Rio, né? Toda a minha vida no Rio, né? Em Niterói. A música sertaneja, o último lugar que ela chega no Brasil é no Rio de Janeiro. Quando ela chega no Rio de Janeiro é porque já chegou no Brasil inteiro, né? Pra você ter uma ideia, o Michel Teló, quando foi fazer o primeiro show dele fora do Brasil por causa do sucesso de Ai Se Eu Te Pego, ele deu uma passadinha no Rio e fez show no Rio, pela primeira vez, né? Então o Rio é outro país para a música sertaneja. É como fazer um show na França, na Espanha, é fazer um show no Rio de Janeiro. É uma aberração, assim, né? A música sertaneja tem uma dificuldade histórica de entrar no Rio de Janeiro. Mas eu nunca, justamente por isso, eu sempre tive muita dificuldade. Nunca tive muito contato com a música sertaneja, né? Mas quando você começa a adentrar o determinado gênero, você gosta mais de uns, mais de outros, né? Assim como na MPB também, né? Eu gosto mais de Caetano Veloso, gosto menos, sei lá, de João Bosco, né? O que não pode é você negar peso e a influência desses sujeitos em determinados setores da sociedade. Então, para o historiador, assim, tá menos preocupado em julgar isso, se isso é bom ou ruim, mas tentar compreender por que isso está acontecendo, por que isso aconteceu, que valores ela passa, que sentidos ela reorganiza na sociedade brasileira. Agora, agora uma coisa é certa, eu sou simpático a as misturas. Eu acho que as misturas servem para desestabilizar certos conhecimentos já entranhados, enraizados, e nesse sentido eu acho positivo, assim. Não necessariamente os resultados vão ser magníficos, né? Mas eu acho que a qualidade de se ousar e de se poder fazer novas misturas e correr riscos ao fazê-los, eu acho, me interessa, sempre me interessou, seja com o Simonal, seja com a música sertaneja, né? Mas essa modernização, ela pode de alguma forma afetar a manutenção da tradição na música sertaneja, do tradicional, da música sertaneja de raiz? Ela de alguma forma afeta quando a gente fala de a indústria cultural, ela impulsionou e continua impulsionando, e essas modificações elas existem e as pessoas passam a consumir um produto refeito, adequado à mídia, mas a música de raiz, o sertanejo de raiz, que seria a essência dessa música sertaneja, é afetado por isso? Olha, quando a música sertaneja se nacionaliza ali nos anos 80, nos anos 90, esse debate que havia entre caipira e sertanejo, ele tem um ganhador claro, um vitorioso claro, que é a música, que é esse sertanejo, né? Eles se tornam algo muito maiores do que os caipiras, né? Do que esses defensores de uma suposta essência. A partir desse momento, sobretudo a partir da segunda metade dos anos 90, os sertanejos vão dizer, nós somos, sim, não com essas palavras, obviamente, nós somos vitoriosos e nós somos também caipiras, nós somos também herdeiros dessa tradição, porque antes o que vigorava era o embate, né? Um queria ser mais passado, outro queria ser mais futuro, né? A partir da vitória, e quando esses artistas se tornam muito maiores do que os caipiras, né, eles começam a se dizer também parte dessa tradição, e aí deixam de renegar tanto essa tradição da viola e por aí vai, né? É importante relativizar um pouco essa ideia de que a música sertaneja sempre foi abençoada pelas mídias. Em parte isso é verdade, concordo, mas vou te dar um exemplo, mas em parte não. Vou dar um exemplo aqui concreto do mundo atual, né? Nós vemos esse novo sertanejo há 10 anos, esse sertanejo chamado sertanejo universitário. Nenhuma gravadora se interessou pelos primeiros discos dos universitários. Esses universitários, eles surgiram ali por volta de 2005, gravando discos independentes que não conseguiam as bênçãos das gravadoras. Eles lançavam discos independentes na rede e financiavam seus próprios discos e vendiam em shows e botavam na internet para rodar. Os discos de Jorge Mateus, João Bosco e Vinícius, Vitor e Léo, os discos de Luan Santana, os primeiros discos são todos independentes. Aí eles começam a vender 40, 50, 60 mil e aí fica meio que as gravadoras percebem, mas eles tiveram que chegar nesse nível para serem percebidos, né? Foi só por volta de 2007, por 2008, 2009, 7, 8, 9, que as grandes gravadoras percebem isso, né? Que a Globo percebe isso. Então, assim, é preciso relativizar isso, seja agora, seja anteriormente, né? Por exemplo, nos anos 80, quando ainda havia esse debate de sertanejos e caipiras, quem estava na Globo, por exemplo, não eram os sertanejos, eram os caipiras. Tinha um programa muito importante na Globo nos anos 80, que era o Som Brasil.
apresentado inicialmente pelo Rolando Boldrin, que é um desses caipiras que defendia a suposta pureza da música rural brasileira. Ele até hoje tem um programa na TV Cultura chamado Senhor Brasil, que é na mesma linha, né, de defender uma suposta pureza. Ele tem um slogan que é "Vamos tirar o Brasil da gaveta", né? Ele, a Inesita Barroso, que tinha um programa na TV Cultura que morreu esse ano também, né? E nessa linha de bater na música sertaneja, né? Até os anos 80 esse debate era mais ou menos igualitário. Depois dos anos 80 não. Mas de qualquer forma, eles estavam na Globo. Quem estava na Globo eram os caipiras. Os sertanejos não entram na Globo. Só vão começar a entrar a partir dessa nacionalização do gênero. Mas bem menos lento do que a gente hoje espera, né? A Globo, por exemplo, só incorpora o sertanejo mesmo, de fato, de braços abertos, a partir de 95, quando eles conseguem entrar de cabeça numa trilha sonora que é da novela Rei do Gado. Até essa trilha sonora era meio complicado eles entrarem, embora tocasse no Faustão, tocasse aqui e acolá, né, nos programas dominicais, tinha muita dificuldade de serem contemplados em determinados programas, sobretudo nas trilhas sonoras de novelas. Uma ou outra que entrou. Eu fiz uma pesquisa aí de músicas de trilha sonora de novela da Globo, de 87 até 94, que é o auge aí da música sertaneja, né? O boom, né? Só 12 músicas tocaram nas trilhas sonoras da TV Globo. São mais de 380 músicas gravadas, quase 400 músicas gravadas em trilhas sonoras de novela. Ivan Lins tem mais música do que Chitãozinho Chororó. Elis Regina morta tem mais música do que Leandro Leonardo. Nenhum grande sucesso desse que a gente lembra, Paz na Cama, Entre Tapas e Beijos, Saudade Bandida, É o Amor, Evidências, nenhum essas canções foram trilhas sonoras de novela, embora tocassem nos programas dominicais, repito, mas a novela é o produto nobre da Globo, assim, né, onde você bota uma música e toca insistentemente todo dia na casa do sujeito. Então essa relação com a indústria cultural, ela é tensa e varia de época para época, e varia de geração para geração. A geração dos anos 90 gradualmente entrou nessa grande mídia. Mas demorou, é tenso o processo, né? E depois essa geração universitária teve dificuldade. É que hoje, agora, a gente vive o momento que eles estão, já há algum tempo, né? Aí em todos os lugares, insistentemente. Mas essa entrada não foi simples, não, nem foi fácil, não. Tomara que esse livro seja o início para uma pesquisa mais aprofundada. Tem vários ainda pontos que merecem ser mais aprofundados. E tomara que as novas gerações percebam isso, já que o sertanejo está virando universitário, né? De repente os universitários também queiram estudar o gênero, né? Por que não? E ler sobre o gênero, né? Afinal é um gênero que se fala muito, mas se escreve pouco. Então acho que pode ser interessante para a gente pensar o Brasil aí dos anos 2000. Muito obrigado, Gustavo, pela sua presença. Foi um prazer, querido. Obrigado a você pelo convite aí. Prazer é nosso poder falar e abrir também o olhar para essa música sertaneja que faz parte da nossa identidade brasileira. Obrigado. Não aprendi a dizer adeus, não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor, e apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão, são aves de verão. Se tens que me deixar, que seja então feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir sem lágrimas no olhar. Se o adeus me machucar, o inverno vai passar e apaga a cicatriz. Não aprendi a dizer adeus, não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer,
Só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor, e apesar de tanto amor vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão, são aves de verão. Se tens que me deixar, que seja então feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir sem lágrimas no olhar. Se o adeus me machucar, o inverno vai passar e apaga a cicatriz.